E meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor, nessa noite, abra sua Bíblia mais uma vez no Salmo 119, e nós chegamos à nona estrofe. Das 22, chegamos na nona estrofe nessa noite, do versículo 65 até o 72. Lembrando do acróstico, então todas as linhas aqui começam com a mesma letra, falaremos sobre ela daqui a pouco, e é uma expressão do amor pela palavra de Deus. Como eu amo a tua lei. Diz assim a palavra do nosso Deus: tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Amém. Essa é a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus bondoso e gracioso, diante de Ti estamos neste momento de culto e de exposição da Sua palavra. Rogamos, imploramos que o Senhor fale conosco neste momento, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos, que o Senhor nos dê discernimento para podermos colocar na prática, que o Senhor nos transforme o coração, para que coloquemos maior valor na Tua palavra, na Tua vontade, do que em nossos planos, realizações e desejos. Que o Senhor seja servido em cada palavra que sair da nossa boca e que também cada meditação, pensamento, tudo redunde em glória ao Teu santo nome. É isso que nós te pedimos. Rogamos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, como já dissemos, hoje é o primeiro domingo de 2021. Dia 3 de janeiro de 2021. E o que será que encontraremos neste ano? Fizemos uma pergunta similar na semana passada, e como é continuidade do texto, e como que é uma continuidade para nós, o próximo domingo, cabe mais uma vez essa ponderação. O que será que nós encontraremos no ano de 2021? Como vimos na semana passada, em especial, e em outros momentos de exposição desse texto, nós precisamos esperar encontrar por aquilo que mais necessitamos. E do que de fato você precisa? Você precisa receber, eu e você precisamos, receber as misericórdias de Deus, segundo tudo que Ele prometeu. Mais do que o que eu desejo, eu preciso daquilo que Deus promete na Sua palavra. Eu e você precisamos receber o verdadeiro consolo no sofrimento, através do que Deus nos deixou revelado nas Escrituras. E precisamos também ser agraciados por Deus para encontrá-lo. A cada dia da nossa vida experimentar a sua bondade. Lembrem-se, o último versículo da semana passada, o 64, que diz: só a terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. E precisamos então, carecemos da graça do Senhor para experimentar dessa bondade que somente Ele tem. Bondade esta que permeia todas as suas obras. E Deus nos derrama esta graça e essa bondade através dos meios de graça que Ele nos deixou. Através da Sua palavra, através da oração, através da adoração, como estamos aqui nessa noite, através dos sacramentos que nos fortalecem a fé, nos fazem compreender o Evangelho, experimentar de uma comunhão com Deus e com os irmãos, que é única,
que não existe outra instituição que possa chegar perto desta. Nós estamos naquele momento em que resoluções de ano novo costumam revelar as nossas expectativas. Quero ler mais, quero comer menos, isso não, mas engordar menos, ou perder mais peso. Eu desejo dedicar mais tempo a uma coisa ou outra, à família, aos estudos, ao trabalho. Quero me envolver mais na igreja e espero que depois de mais uma vez termos meditado sobre isso pela manhã, os irmãos tenham sido encorajados, exortados por Deus a se envolverem mais, profundamente, intensamente com a igreja, que é o corpo de Cristo. Mas existe algo que se chama expectativa e outra que se chama realidade. Tem até alguns memes que circulam por aí, não é? Expectativa é essa e a realidade é outra. E nem sempre corresponderá aquilo que realizarmos com as expectativas que nós traçarmos. Se fizermos uma lista de expectativas e chegarmos no final do ano, colocarmos a lista de realizações, essa lista provavelmente não corresponderá. E por que é assim? Porque planos que fazemos são muitas vezes esquecidos. Não nos esforçamos para realizá-los. Há mudanças imprevisíveis no caminho e como o último ano foi um exemplo disso, de situações que ultrapassam e muito o controle de toda a humanidade da face da terra e muda o rumo do nosso caminho. Há prioridades que nós temos que não deveríamos ter, hábitos que deveríamos abandonar, outros que deveríamos adquirir, mas que são difíceis de mudar. Por isso não conseguimos realizar tudo o que intencionamos. Há frustrações que precisamos lidar, momentos difíceis, como aflições que não escolhemos passar, mas que nos sobrevêm com frequência, maior ou menor, mais intensa ou menos intensa, mas há também as bênçãos recebidas a cada dia que nos trazem lições para aprendermos a cada passo da nossa caminhada neste mundo. O fato é que nós não sabemos o que passaremos ou pelo que passaremos no ano de 2021. Como lemos há pouco na carta de Tiago, no capítulo 4, o que é a nossa vida? Que vem e logo se dissipa. Não sabemos até quando permaneceremos vivos. Quando o Senhor nos chamar, mais uma vez agora, não mais somente pelo Evangelho para sermos seus filhos, mas nos chamar à sua presença e nós estaremos com Ele. Nós não sabemos o que acontecerá nesse ano e nem em toda a nossa vida. E se acabasse aqui a mensagem, os irmãos sairiam daqui ansiosos, talvez. O que será da minha vida? Não somente de 2021. Nós não sabemos o que esperar, ficariam talvez desesperados com essa interrogação na mente. Mas nós sabemos e recebemos tudo aquilo que nós precisamos. Embora não saibamos o que acontecerá, pelo que passaremos, nós sabemos e recebemos o que é suficiente para lidar com qualquer situação. E é sobre isso que fala esse texto aqui. O que sabemos, o que experimentamos a cada dia e o que recebemos do Senhor é suficiente por este ano, para toda a vida, para lidarmos com todo tipo de situações mais agradáveis e menos agradáveis. E o que nós sabemos e recebemos é sobre isso que trata este texto, essa nona estrofe, que é o fato de que Deus é bom, Ele faz o bem e ensina o que é bom. É isso que eu e você precisamos saber. É isso que eu e você recebemos através da palavra do Senhor, que nos fazem ver a sua bondade ao nosso redor. O que você precisa que te é suficiente para lidar com todo tipo de situação é que Deus é bom. Ele faz o bem e ensina o que é bom. E estas três partes
com as pausas, procurei evidenciar, é o tema desta mensagem aqui, do versículo 65 até o 72. Então, em primeiro lugar, Deus faz o que é bom, até na aflição. Deus faz o que é bom até na aflição. Então, quando eu disse às crianças para desenharem maneiras pelas quais Deus é bom, é difícil até desenhar algo assim. Como eu vou desenhar que Deus é bom? Lembre-se do que Ele faz, que demonstra a sua bondade. Para nós aqui também, Deus faz o que é bom, até na aflição. E o salmista começa dizendo: tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. A NVI traduz da seguinte maneira: trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. E este versículo, como é comum no Salmo 119, o primeiro de cada estrofe, frequentemente resume, sintetiza a ideia e depois desenvolve e a conclui no último versículo. Então, neste primeiro versículo aqui, sobre o fato de Deus fazer o que é bom, ele reconhece que Deus faz o que é bom, mas também evidencia o desejo do seu coração. E as duas versões que eu citei aqui nos demonstram isso. Além de reconhecer que Deus faz o que é bom, o salmista ele roga que Deus continue o tratando com bondade. Continue a fazer o que é bom. O Senhor tem feito o que é bom comigo e que continue sendo assim. Então é tanto um reconhecimento como um pedido. E aqui está uma palavra que é chave nessa passagem, que é aqui traduzida por bem. Aquilo que é bom, que eu coloquei no tema desta mensagem. E esta palavra é a palavra tov no hebraico, que expressa a bondade de Deus, e ela começa com a letra tet, que é a primeira de cada linha. Então, ele está mostrando a bondade do Senhor através dessas ênfases, que aparece várias vezes essa palavra. O fato de que Deus é bom, desejável, aquilo que Deus faz é útil, é sábio e é extremamente precioso. Esse é o significado da palavra bom, que Deus tem feito o bem ao seu servo. Deus tem me tratado com bondade. Deus tem feito coisas que são úteis. Tem me tratado de uma forma sábia e também com preciosidade. Tudo que Deus faz é precioso. Tudo que Deus faz é sábio. Tudo que Deus faz, ainda que nós não percebamos, cumpre o seu propósito, é agradável. Aprendemos a nos deleitar na ação de Deus na nossa vida. E que reconhecimento, não é? Você gostaria de ter feito essa oração? Você pode fazê-la. Deus tem me feito bem. Deus tem feito o que é bom em todo o tempo. Deus tem cumprido a sua promessa para mim, que sou um servo, e Ele é o meu Senhor. E é também um pedido. Ele está rogando ao dizer: Senhor, trate com bondade, com a tua graça, com a tua misericórdia, de acordo com o que o Senhor me disse na sua palavra. Veja, irmãos, algo que temos enfatizado aqui. Mais do que eu coloco na oração que eu espero receber do Senhor, na realidade nós precisamos daquilo que Ele mesmo já disse, antes da palavra chegar à nossa boca ou ao nosso coração. Deus tem me tratado bem, tem me feito o que é bom, conforme o que Ele mesmo já disse. E é disso que eu preciso. É dessa bondade que eu preciso. E por isso, em outras palavras, a gente poderia resumir essa ideia dizendo: Deus tem feito a mim mais do que eu mereço e tem feito tudo o que prometeu. É isso que o salmista diz aqui. É essa expectativa que devemos ter também ao experimentar a bondade de Deus. O reconhecimento de perceber que Deus tem feito mais a nós
do que nós merecemos e que Ele tem feito absolutamente tudo o que Ele prometeu. E ainda cumprirá promessas que Ele fez na sua palavra. E reconhecendo essa bondade de Deus, veja os versículos 66 e 27. Ele reconhece a bondade de Deus em tudo o que faz e no que prometeu, e ele amplia sua petição, dizendo: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O que significa pedir que Deus ensine bom senso ou bom juízo, essa que é a ideia, e conhecimento. Quem reconhece que Deus tem feito o bem, conforme o que prometeu, vai pedir para que Deus ensine mais, para que conheça mais a respeito do que Deus está fazendo. Para que, conhecendo mais sobre o que Deus está fazendo na própria vida, na história, dê discernimento para que saiba também o que fazer. Deus tem sido tão bondoso para comigo que eu preciso entender mais a sua vontade e que coloque na prática. É corresponder com gratidão, mas também com humildade, como nós veremos. Então ele pede conhecimento para compreender e discernimento para praticar, para obedecer aquilo que Deus ordena. E o que Deus ordena, mesmo que nos pareça difícil demais, improvável demais que dê certo, é totalmente digno de confiança. Mesmo que pareça ser doloroso por determinados efeitos, quando vemos a maneira de moldar a vontade de Deus no nosso caminho, vale a pena seguir esse caminho. Deus sabe o que diz. Ele é digno de confiança, então cabe a nós a obediência. Na prática, quem reconhece essa bondade de Deus na forma como tem feito tudo que tem feito por nós, isso motivará aquele que está diante de Deus, que o reconhece, a pedir que Deus dê clareza sobre o que ordena, para que possa fazer aquela que é a sua vontade. Algum tempo atrás eu citei aqui Agostinho, que nas Confissões expressou essa ideia. Eu gosto muito, porque ajuda até a memorizar essa ideia que é bíblica. Concede-me o que me ordenas e ordena o que quiseres. Que Deus nos conceda a graça de aprendermos qual é a sua vontade e que Ele nos conceda a graça de realizá-la também. Porque tanto querer e o realizar dependemos totalmente do Senhor. Então nós vemos nessa primeira parte o reconhecimento. Deus faz o que é bom. E esta petição é necessária em todo o tempo. Esse reconhecimento é possível e necessário em todo o tempo. Não importa o período difícil que você esteja passando ou que passou, você vai poder olhar para trás para a maneira como Deus tem cuidado de você e encontrará motivos de gratidão. Este reconhecimento de que Deus faz o que é bom e que ensine o discernimento, o que eu devo fazer e conheça mais a Deus e a sua vontade, é necessário e se torna mais claro no momento da aflição. Quando sofremos, quando passamos por problemas, quando a dor aperta, no momento da aflição, muitas vezes é difícil compreender o que Deus está fazendo, não é? Por que Deus permite que aconteça isso comigo? O que Deus está fazendo? Porque eu oro e parece que Ele não está fazendo nada. Às vezes é difícil até orar, né? Como Abacuque, depois de ficar ainda mais confuso com a grandeza do plano que Deus estava realizando, ele disse: eu vou me colocar aqui na torre de vigia, eu vou ficar esperando Deus me responder, não vou orar mais. Está difícil entender. Então Deus revela-se mais a ele. É difícil muitas vezes orar, mas por isso precisamos pedir que Deus nos dê mais conhecimento da sua palavra. O que o Senhor está fazendo e me dê discernimento para saber o que eu devo fazer nessa situação. E ele amplia isso no versículo 67 com esse outro reconhecimento ao dizer que antes de ser castigado eu andava
errado ou afligido, mas agora eu guardo a tua palavra. Este reconhecimento é humilde. Eu estava andando por outros caminhos e Deus me corrigiu, como um pai corrige o seu filho. Me fez voltar com castigo, com a vara da disciplina. As crianças hoje pensaram um pouquinho sobre a disciplina lá, o significado dessa correção paternal de Deus por nós. Ele nos corrige porque nos trata como filhos. E isso requer humildade e gratidão. Eu agradeço a Deus por ter passado por momentos difíceis, porque antes de ser afligido eu andava errado. E as aflições me fizeram voltar para a palavra do Senhor. Humildade em reconhecer e gratidão por ter passado na aflição. Porque as aflições, as dificuldades, como as que passamos e outras que venhamos a passar, faz parte da obra que Deus começou em nós. E Ele irá completar. Ainda que passe por um momento doloroso, um período difícil, e Deus faz aquilo que é bom, até mesmo quando vem a aflição. E como Deus faz isso? Através da sua palavra. Ele nos ensina a conhecer mais sobre quem Ele é. Ele se revelou na sua palavra e, acima de tudo, e principalmente, através de Cristo, em tudo que Cristo fez. Ele nos mostra o que está fazendo, nos dá conhecimento, discernimento, nos corrige em nossos caminhos para que nos voltemos a Ele e nos ensina assim a guardar e obedecer a sua palavra. Meus irmãos, precisamos lembrar quando passamos por momentos difíceis, como podemos passar nesse ano, que o que Deus faz é bom, até na aflição. Deus usa as aflições para que saibamos de fato que tudo que Ele faz é bom. Ainda que não entendamos tudo no primeiro momento. Ainda que nem sempre seja agradável a nós. Ele usa as aflições para aprendermos a ter esperança naquilo que Ele prometeu, não naquilo que nós desejamos receber das suas mãos. Um pregador chamado Spurgeon, ele diz que as promessas de Deus nunca brilham com tanta intensidade quanto na fornalha da aflição. Quando passa na aflição, as promessas de Deus brilham. Almejamos mais. Nos desapegamos de coisas desta vida, nessa terra. Nos voltamos para o Senhor, para aquilo que Ele prometeu. Valorizamos outras coisas. E assim, neste reconhecimento, nós podemos declarar que Deus é bom em tudo que faz. Até na aflição eu posso perceber a bondade de Deus. E nesse ponto, quando se fala de bondade e aflição, na mesma frase, alguém poderia questionar. Certamente muitos aqui já ouviram alguma pergunta do tipo: se Deus é bom, por que então você passa por aflição? Se Deus pode fazer o que é bom, e é a nossa declaração aqui, Deus faz o que é bom, por que Ele permite que haja aflições? E a resposta, mais do que dizer, Deus sabe todas as coisas, viu? O que não responde completamente a pergunta, ainda que seja verdadeiro, é que Deus ele se dá a conhecer a si mesmo de forma especial em meio às aflições. Não espere uma resposta exaustiva de que porque há aflições, quando o mundo e a sua vida está no controle de um Deus que é bondoso. Porque nas aflições podemos conhecer mais sobre quem Deus é, de forma especial sobre a sua bondade. E é sobre isso que fala a próxima parte. Que Deus é bom e faz o bem. Versículos 68 ao 70. Começando pelo 68, que diz: Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Essa declaração, ela vem da anterior. Quando alguém humildemente reconhece, com gratidão, foi bom ter passado pela aflição, como nós veremos
no versículo 71, mas que remete primeiramente ao que veio antes. Antes de ser afligido andava errado, mas agora, porque o Senhor me trata com bondade, Ele me conduziu por um caminho de guardar, de obedecer a sua palavra. Então, quando se reconhece em humildade de servo e gratidão de coração que Deus tem feito o que é bom, há também um reconhecimento sobre quem Deus é. Porque se Deus trata com bondade, é porque Ele é bom. Deus é bom, então por isso não será diferente. Ele sempre fará o que é bom. Quando experimentamos da bondade do Senhor, como diz o versículo 64, que já foi mencionado aqui, que permeia tudo o que Ele faz, nós entendemos mais sobre quem Deus é. Quando nos encontramos com Ele, o conhecemos mais e melhor. No momento da aflição, nós percebemos o propósito de Deus, a sua presença que nos conforta, a forma como Ele nos conduz derramando a sua misericórdia sobre a nossa vida, e conhecemos mais quem é o nosso Deus. Aprendemos, e aqui a petição que várias vezes é colocada, para que Deus nos dê o discernimento sobre o que Ele está fazendo, à luz da palavra. Podemos lidar e compreender muito do que acontece ao nosso redor na nossa própria vida, à luz da palavra de Deus, dessa sabedoria revelada da parte de Deus. E o conhecimento de quem Deus é. Deus é bom. E o discernimento do que Ele faz não é algo natural. Alguém poder declarar, como diz aí o versículo 68, tu és bom e fazes o que é, e fazes o bem, ou e fazes o que é bom, como traz outra versão. Dizer isso com sinceridade e de verdade, somente alguém que passou pelo encontro com Deus, se Deus se revelar a alguém na sua bondade. Não é natural alguém se sujeitar a Deus como servo. Não é natural alguém com humildade reconhecer que estava errado. Não é natural alguém dizer que foi bom passar por um momento de dificuldade para que se apegasse mais ao que é mais importante. Não é natural. Isso é fruto da bondade de Deus sobre quem Ele é. O natural, que é muito comum, está nos versículos 69 ao 70, que dizem: os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Qual que é a ideia aqui? Que aqueles que são soberbos ou arrogantes, que não são humildes diante de Deus, não reconhecem que o que Deus está fazendo é bom, acabam sendo arrogantes contra aqueles que buscam compreender o que Deus está fazendo, discernir qual é a vontade de Deus e cumpri-la. Quem não se sujeita a Deus se levanta contra aqueles que buscam se sujeitar. Os que não são gratos pela bondade do Criador, que murmuram, se queixam, não reconhecem todos os reconhecimentos que vimos até aqui da parte do salmista, além de pecarem contra Deus, acabam falando mal daqueles que demonstram gratidão. Se alguém expressa gratidão pela aflição, diz que Deus é bom, com sinceridade, um genuíno reconhecimento, alguém que é arrogante, que é soberbo, que não se sujeita a Cristo, à obediência, tem dureza de coração, é insensível de coração, como diz o versículo 70, um coração insensível, acabam falando mal, ridicularizando, esnobando aqueles que expressam gratidão a Deus. É uma das maneiras em que aquele que quer viver diante de Deus de uma forma que o agrada, enfrentará dificuldades, será perseguido. Mas mesmo diante de afrontas, mesmo diante de perseguições, de ser ofendido até, qual que é a resolução do salmista aqui, no final dos versículos 69 e 70? Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos.
70. Mas eu me comprazo na tua lei. Cabe ao verdadeiro crente que reconhece que Deus faz o que é bom e que Deus tem sido bondoso para consigo. Perseverar em conhecer ao Senhor junto com aqueles que o temem, encontrando prazer, alegria em Deus, como nosso irmão Mateus orou, como nós cantamos há pouco, através de uma busca em conhecer a palavra de Deus e experimentar assim da bondade de Deus. Dizer Deus é bom em todo o tempo Deus é bom, muitas vezes é dito quando tudo está tudo bem. Mas depois de passar pela aflição, com profundidade declarar isso é diferente. Tendo em vista as promessas de Deus e o experimentar dessas promessas de Deus. Então a segunda declaração aqui segunda verdade que nós encontramos é que Deus é bom e faz o bem. E eu te pergunto, você tem experimentado que o Senhor é bom e faz o bem? Eu disse há pouco que para as crianças desenharem que Deus é bom, é difícil. E você como explicaria esse reconhecimento que Deus é bom e tem sido bondoso para você? Nem sempre é fácil, e claro, principalmente quando passamos por momentos de dificuldades. Mas porque Deus é bom e por fazer o que é bom em todo o tempo, Deus também nos ensina sobre o que é bom e a ver também a sua bondade. E é sobre isso que trata a última parte dos dois últimos versículos, 71 e 72. Então, porque Deus é bom e por nos fazer o bem, Ele nos ensina também sobre o que de fato é bom e a reconhecer a sua bondade na nossa vida. Versículo 71 diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Como Deus ensina que Ele é bom? Atendendo aquilo que pedimos? Então Deus atendeu, então Deus é bom. Ele vai ser bom, Ele te concedendo ou não aquilo que você pede. A situação estando boa, favorável ou não, ou você passando por aflição. Deus não nos ensina necessariamente sobre a sua bondade, respeitando as nossas expectativas, para que não sejamos frustrados. Deus não nos livra de problemas para que nós possamos expressar que Deus é bom. Essa estrofe que começa com essa letra que remete à palavra que é bom no hebraico, ela tem a ênfase da bondade e também da aflição. Deus não nos livra de problemas para demonstrar a sua bondade, para nos ensinar o que de fato é bom. E nós vemos isso aqui no versículo 71. Quando ele diz, foi bom ter passado pela aflição, ou em outra versão, NVI diz, ter sido castigado, para que aprendeste os teus decretos. Como que o salmista aprendeu sobre a bondade de Deus? Passando por aflição. Nossa tendência naturalmente é ver dias difíceis, aflições, frustrações, até perseguições, momentos de dificuldades, com questionamentos que contrariam a bondade de Deus, que nos cegam para vê-la. Por que Deus não faz nada a respeito disso? Por que Deus não ouve a minha oração? Ou até, o que eu fiz de errado para merecer isso? Quando se tem dificuldade de ver a bondade de Deus. A questão é que nós vemos pelas Escrituras que Deus está envolvido e lidando conosco de uma forma tão pessoal, tão próxima, com o propósito de nos ensinar os seus caminhos e revelar-se a nós. Deus está envolvido com a sua aflição, com a sua dificuldade, com os seus problemas, que Ele permite para que você coloque a confiança e a esperança nele e nas suas promessas, e não na solução de um problema. Quando passamos por aflições, como tem sido nos últimos tempos, no último ano, e outras que cada um de nós pode estar lidando nesses dias,
nós temos a grata oportunidade de aprender e reconhecer na prática que Deus é bom, faz o bem e ensina o que é bom. Eu gosto de mencionar, quando falo sobre essa questão, de um pastor que no leito de morte já perguntar se estava tudo bem. E aí, tudo bom? Que pergunta para fazer para alguém no leito de morte? E ele falou, Deus tem sido bondoso para comigo. Esse reconhecimento é mais genuíno após passarmos por aflição e descobrirmos então de fato que Deus é a nossa porção. Ele é o nosso bem mais precioso, que Ele é bom, que Ele faz o bem e nos ensina o que é bom, mesmo durante anos de aflição. Um dos exemplos que vemos nas Escrituras é o de José, que vendido como escravo pelos seus irmãos. O quanto ele sofreu, quantas aflições vieram sobre ele. E depois, mais para o final do livro de Gênesis, muitos anos à frente, os irmãos estavam preocupados, que agora José era poderoso, o que poderia fazer com eles? Então inventaram uma história lá para tentar se livrar da vingança de José. E vejam o reconhecimento de José, que Deus é bom, trata com bondade e ensina o que é bom. Nas seguintes palavras, vós, falando com os irmãos, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Deus estava cumprindo as suas promessas, de uma forma impensável e improvável, mas Deus estava envolvido no sofrimento, inclusive nas aflições que a família da aliança passou. Ele usou as aflições de José para mostrar a sua bondade na preservação da aliança, para ensinar a José e a seus irmãos, e até a nós, família da fé também, o que significa dizer que Deus é bom, que cumpre o que Ele prometeu. Deus é fiel às suas promessas. Então José, ele não estava no lugar de Deus e disse, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros, e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Ele, ofendido ali, foi vendido, não que ele fosse santo e perfeito, mas que poderia revidar. Ele disse, não, vou sustentar vocês, porque esta é a boa vontade de Deus. Que a família de Abraão, de Isaac, de Jacó seja preservado em vida, para que venha aquele descendente em quem nós devemos colocar nossa esperança. Ainda que não tenha dito com essas palavras, é esse o sentido da narrativa bíblica sobre a expressão da bondade de Deus no decorrer da história. Um outro exemplo nós vemos em Jó, que foi questionado se Deus é bom porque você está sofrendo. Qual foi o pecado que você cometeu? Então Jó, depois de ouvir Deus falar, ele disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora, depois de passar pela fornalha da aflição, meus olhos te veem. Eu sei quem tu és e o Senhor me ensinou o que é bom. José e Jó são alguns dos exemplos que ressaltam a verdade e o ensino dessa passagem. Deus não deu respostas a estes irmãos nossos do passado em forma de informações, explicações, justificativas. A resposta que Deus deu foi o como. Assim mesmo. Ele revelou quem Ele é, a forma como lida conosco e como que Ele é digno de confiança e os ensinou e nos ensina sobre o que é bom de fato. José teve um diferencial lá para esse aprendizado. Várias vezes em Gênesis nós vemos a declaração, o Senhor era com José e foi bondoso para com ele. No meio da aflição como escravo lá no Egito, Deus era com José. Ele conheceu mais sobre quem Deus é, o que Deus estava fazendo e sobre o que é de fato bom aos olhos de Deus. Jó, semelhantemente, não mais somente conhecia Deus de ouvir, e ele era muito temente a Deus, o conhecia, mas após a aflição, ele pôde ver quem era Deus. O Deus que é sábio, o Deus que é poderoso e o Deus que é
bondoso. Deus sempre nos ensina, meus irmãos, o que é bom à sua própria maneira. Ele usa as aflições, as dificuldades cotidianas para isso. Ele, à luz das suas promessas, ele conduz os nossos passos para que nos voltemos para Ele, para que Ele seja glorificado no seu propósito para conosco, e todas as coisas Ele faz para o nosso bem. Não é isso que o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 8 diz? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E qual é esse bem? Para que aprendam e sejam moldados conformes à imagem de Cristo. A maior resposta que Deus deu à aflição e a maior expressão da sua bondade foi de uma forma muito pessoal, na pessoa de Cristo. Quando Deus provou o seu próprio amor para conosco, a sua grande bondade, pelo fato de Cristo ter morrido quando ainda éramos pecadores. Deus sempre nos ensina o que é bom à sua própria maneira, segundo as suas promessas, para a sua glória e para o nosso bem, para que sejamos conformados a Cristo. Para concluir, meus irmãos, depois de pensar sobre o que significa que Deus é bom, que faz o bem, e ensina o que é bom, o quanto você ama a palavra de Deus e o Deus da palavra. Você tem reconhecido como salmista na sua caminhada com Deus, que Deus tem sido bondoso para você? Que Deus te trata melhor do que você merece e tem feito tudo o que prometeu e você não pode reivindicar nada. Que o que Ele faz é mais que suficiente, é mais do que você merece. Isso é reconhecer a bondade de Deus. Você tem reconhecido que Deus tem te feito bem. E esse bem é, mesmo as aflições, são o modo como Ele me torna mais parecido com Cristo, o meu Salvador. E Deus tem te ensinado o que é bom da perspectiva dEle, que até mesmo quando surgem aflições que não são agradáveis, mas são boas porque te fazem conhecê-lo mais e melhor e reconhecer o que Ele está fazendo. Nós não sabemos o que será da nossa vida, mas seja quantos forem os dias que o Senhor nos der, temos o suficiente e sabemos o suficiente para lidar com qualquer situação. Lembre-se, Deus é bom, Ele faz o bem e Ele ensina o que é bom. Quero concluir com uma citação de Timothy Keller que diz que o sofrimento é uma escola, onde os alunos aprendem coisas sobre si mesmos, sobre Deus e sobre a vida, que jamais aprenderiam sem o sofrimento. Olhando para trás para as lições impagáveis que ele aprendeu, o sofredor, o crente que passa pela aflição, consegue dizer àquele que ordenou a tudo isso: diz ao Senhor, tu és bom e fazes o bem. Se passarmos por essa escola do sofrimento, mergulhados na palavra de Deus, desenvolvemos real sensibilidade de coração e nossos olhos são abertos para enxergar tesouros inconcebíveis na própria Bíblia. Quão notável é que com a palavra de Deus um sofredor possa passar por tudo isso e se tornar mais profundo, mais sábio, mais rico, mais amoroso e até mais feliz. Porque conhece ao Deus bondoso, experimenta da sua bondade e aprende o que é bom. Que você prove e veja que o Senhor é bom. Que aquele que faz o bem, que você conhece aquele que faz o bem, ensina o que é bom. E que você expresse como o salmista aqui no versículo 72. Para mim, vale mais a palavra de Deus, a lei, que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Que você valorize mais o que Deus diz na sua palavra e o discernimento que Ele te dá na sua vida do que aquilo que você intente realizar e os planos que venham a ser concretizados. Que você experimente da bondade do Senhor a cada dia da sua vida. Que Deus o abençoe. Amém.